Boa noite, irmãos. Que sejam todos bem-vindos na casa do nosso Senhor Deus. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz por estar hoje aqui na casa de Deus. Estou muito feliz por meu primo Alves de estar vindo nos visitar, né? Espero que ele frequente nós mais vezes. Amém? Ele veio hoje, ontem ele me convidou para ir lá, né? Ele juntamente com a colega dele, fui lá, frequentei e visitei a igreja deles e foi uma bênção, né? Gostei bastante e espero ir visitar eles mais vezes. Não é porque lá é a Madureira, né? Não é porque lá é a Madureira que nós não devemos frequentar a igreja dos nossos amigos, né? Irmãos, o- Irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? As tragédias que estão acontecendo. Creio que todos vocês aí que têm celular, acompanham pela televisão, sabem o que está acontecendo lá, né? Isso mostra é, os sinais que está acontecendo, né? A vinda do nosso Senhor Deus. Então, por que que nós não se preparamos agora para a vinda, né? O que nós estamos perdendo de não entregar nossa vida para Deus, né? Eu vou contar mais ou menos o que eu vi, né? Uma reportagem que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Espero que vocês prestem bastante atenção no que eu vi, né? E espero que vocês observem que os sinais estão se cumprindo, né? Então é por isso que nós temos que se apegar a Deus, buscar a nossa salvação. Irmãos, lá no Rio Grande do Sul, o resgate estava em busca de 3 crianças, né? 3 crianças foram resgatadas, estavam no barco. E uma dessas 3 crianças pediu para o resgate, né? Um rapaz, um bombeiro que estava do lado, pediu para uma das 3 crianças avistou uma boneca boiando ao lado, né? E essa criança pediu para esse bombeiro pegar essa boneca. E quando o resgate chegou próximo dessa boneca, né, que a criança tinha avistado, e quando ele chegou perto, ele percebeu que não era de fato uma boneca, era uma criança boiando, uma criança morta devido às tragédias, né? Então isso me comoveu bastante, né? Então isso nos mostra realmente o que está acontecendo. Deus, a palavra diz que haverá sinais na terra, né? Haverá os sinais, as profecias começam a se cumprir, né? E às vezes nós estamos brincando com o evangelho, né? Às vezes, a partir do momento em que nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, nós estamos aqui para adquirir a nossa salvação é individual, né? Não é porque eu vou ser salvo que o fulano que não buscar Deus não vai ser salvo. Não é porque meu amigo não vai para a igreja, pô, eu não vou também. Não, a nossa salvação é individual, né? Irmãos, nós nós só vindo para a igreja nós não vamos ser salvos. Muitas pessoas estão super enganadas de só ir para a igreja você já está salvo. Não, isso está totalmente errado, irmãos. Até Lúcifer tem a oportunidade de entrar na igreja, sentar e assistir a pregação, né? Lúcifer, ele entra na igreja, assiste a pregação, assim como todos nós. Agora nós temos que parar para observar, né, se ele tem a oportunidade de voltar ao reino dos céus, né? Todos nós sabemos que ele não tem, né? E o inimigo, ele não fica conformado, porque quando ele pecou, quando ele errou, ele foi castigado, né? E ele fica com raiva porque nós pecamos todos os dias, né? E Deus nos perdoa, né? Às vezes você peca, né? Nós somos falhos. Às vezes você pede perdão para Deus, mas isso para algumas pessoas está virando rotina, está virando costume, né? Às vezes por você ser crente, você pecar e pedir perdão para Deus. Não, hoje eu vou pedir perdão para Deus porque Deus me perdoou. Não, irmão. Irmãos, quando nós saímos de casa para vir para a igreja,
nós não temos que vir à igreja para reparar o que o irmão está vestido, não o que o pastor vai pregar. Eu vejo muitas pregações de que o pastor está pregando e os irmãos ficam reparando no que o pastor está falando. Às vezes o pastor gagueja, que de fato isso acontece, né? Às vezes o irmão observa a veste do pastor, o calçado do pastor, e fica tirando, ficam de conversinhas, né? Ficam gabando das pessoas que vêm à igreja. Irmãos, isso não é tempo de vir à igreja para ficar fazendo essas besteirinhas. Não. A vinda de Deus está muito próxima. Eu estou fazendo a minha parte de vir à casa de Deus. Eu estou em busca da minha transformação. Quando eu recebi o chamado de Deus, Deus ele não me chamou por acaso. Deus ele tem um propósito na minha vida, assim como ele tem na vida de cada um que está aqui hoje, né? O cristão que disser que seguir a Deus é fácil, ele não recebeu o chamado de Deus de forma alguma. O crente de verdade que recebeu o seu chamado, recebeu o teu propósito, é aquele cristão que diz que não é fácil. Irmão, seguir a Deus não é fácil. A partir do momento em que você aceita Jesus, que você começa a seguir a sua palavra, irmãos, é muita tentação. Né? Muita tentação, é muita perseguição, né? Às vezes o inimigo coloca um prato aqui e você não é obrigado a comer, não é obrigado você pecar. Irmão, todos os dias você tem a oportunidade de pecar. Agora, é como diz a própria palavra, Deus nos dá o livre-arbítrio de você entre escolher o que fazer de errado e fazer do bem, né? O que vai agradar a Deus. Então, eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus está conformado com as coisas que você vem fazendo no seu dia a dia? Será que às vezes você quer fazer algo que o ser humano não pode ver? Será que vocês acham que tem um entendimento de que há uma diferença entre um pecadinho e um pecadão, de às vezes você achar que um pecado é pequeno e às vezes não desagrada a Deus, né? E será que o que você fez durante a semana, será que Deus está alegre? Será que Deus está conformado? Então vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Amém? Vou ler só até aqui, porque aqui tudo está falando sobre tempo, né? Tudo tem seu tempo. Às vezes nós se precipitamos, às vezes nós oramos em busca de algo que queremos e às vezes não está nos planos de Deus, né? Às vezes nós ao deitarmos nós oramos, né, pedindo algo, mas será que Deus quer realmente isso para você, né? Em meio a tantas dificuldades hoje no dia a dia, porque, irmão, não está fácil. As dificuldades, a tentação no nosso dia a dia está grande. Então, às vezes nós temos que analisarmos o que pedimos para Deus, né? Irmãos, eu não peço muito para Deus. Deus me dando um entendimento da palavra, para que eu possa levar palavras para aqueles que estão necessitando, para mim está bom demais, né? Deus nos dá a saúde, Deus nos dá a coragem para podermos trabalhar, né? Às vezes
As pessoas reclamam por não ter dinheiro, por não ter um trabalho, mas às vezes a oportunidade bate na sua porta, né? Deus ele abençoa você com algo que você está necessitando, mas às vezes você é tão cego que às vezes você não consegue enxergar, né? Às vezes você é ingrato, às vezes acontece certas coisas com você e você fala: ah, mas por que isso acontece comigo e não acontece com fulano? Por que Deus é assim comigo? Irmão, você tem que entender que às vezes o que você quer não está nos planos de Deus, né? Nós temos que ter esse entendimento. Tudo é no agir de Deus. E vamos abrir a nossa Bíblia em outro livro aqui de 2 Coríntios 3:18. E todos nós, coberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, às vezes você vem à igreja e não sente a presença de Deus, né? Às vezes você fica com dúvida de o que Deus tem para você, qual o propósito que Deus tem na sua vida, né? Às vezes nós se perguntamos o que Deus tem guardado para nós, porque todos nós sabemos que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui, né? Às vezes Deus, eu vou contar uma história para vocês, né? Antes de eu morar aqui em Sampaio, eu morava em Vila Nova dos Martírios, Maranhão. E lá eu frequentava a igreja Videira, que é a igreja em Celas. Eu não aceitei Jesus. Essa não é a primeira vez que eu estou me batizando, não é a primeira vez que eu estou sendo evangélico, né? No Maranhão eu fui evangélico pela igreja Videira, que é a igreja em Celas. Aqui é pequeno grupo, né? PG. E lá é Celas. São grupos que se reúnem em suas residências. Irmãos, lá o mesmo foco que eu estava tendo lá, eu estou tendo aqui. Lá eu recebi o chamado para Deus, eu recebi o chamado que Deus tinha na minha vida, porém eu não dei tanta atenção. Eu recusei o chamado, né? Porém, eu era aquela pessoa que participava bastante do que acontecia na igreja, as reuniões. Quando eu tinha oportunidade de falar na célula, a minha opinião eu falava, né? Eu me interagia bastante com as pessoas. E teve uma viagem, nós tivemos uma viagem para Cidelândia, se não me engano, foi Cidelândia. E nós se deslocou de Vila Nova, nós foi para Cidelândia com toda a igreja, né? Irmãos, lá foi uma bênção, foi muito bom. Lá, devido ao meu esforço, né? Irmãos, às vezes nós achamos que as pessoas não observam o que a gente está fazendo na igreja, né? Mas nos pequenos detalhes que você faz, sempre tem alguém te observando, te analisando, né? E lá, a pastora chegou em mim e perguntou se eu não queria liderar uma célula, né? Se eu não estava preparado, se eu não queria abrir uma célula na minha residência para me poder liderar. E hoje eu não percebi na hora, mas hoje eu percebi que ali era um chamado que Deus tinha em minha vida, era um propósito. Irmãos, nós evangélicos, nós temos que levar a luz para aqueles que estão na escuridão, não é verdade? Às vezes tem pessoas por aí, pela rua, precisando de uma palavra, necessitando de uma palavra de Deus, né? Às vezes passa um rapaz alcoólatra, às vezes passa uma pessoa que você tem rixa com ele, e às vezes você quer negar a palavra, quer negar o falar de Deus, né? A palavra de Deus. Irmãos, essas pessoas necessitam de nós somos a diferença aqui no mundo. Nós temos que nós somos semelhantes a Deus. Nós somos totalmente diferentes dessas pessoas que estão no mundo. Então é por isso que nós temos que levar a palavra para aquelas pessoas que estão precisando. Deus, ele não quer você aqui sentado, né? Só vindo à igreja. Deus, ele quer que você faça a obra dele. Eu não sei se vocês leram essa passagem, mas a vinda de Deus será quando toda a sua palavra for levada aos 4 cantos do mundo, né? E quando essa palavra for levada aos 4 cantos do mundo, quando todas as pessoas ouvir a palavra de Deus,
será a vinda do nosso Senhor Deus. E será que você estará preparado quando Deus voltar, né? Irmãos, o meu buscar a Deus, eu creio que eu digo que eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, né? Não existe essa pessoa perfeita. Só que eu procuro ser diferente daquelas pessoas que estão no mundo, né? Quando eu tenho oportunidade de levar a palavra, de falar para alguém sobre Deus, eu falo. Por quê? Porque é a obra que Deus quer que nós faça, né? Eu tenho uma rixa com um rapaz aqui no Sampaio, até o Lucas comentou, né? Disse que ele acha muito impressionante, porque aqui no Sampaio eu sou bastante conhecido, né? Eu não tenho rixa com ninguém, foi só com esse rapaz, sou bastante conhecido, e muitas pessoas até acharam estranho quando eu aceitei Jesus, né? Porque as pessoas, quando eu aceitei Jesus, as pessoas acharam estranho, por quê? Porque elas acostumaram a ver eu naquela vida mundana, né? Eu não sou uma pessoa que usava drogas, eu era uma pessoa bastante radical, que gostava mais do esporte Unwellig, que é manobras de moto, né? E ia para Motofest e tal, essas coisas. Então, as pessoas já estavam acostumadas a me ver praticando esse esporte e ir para Motofest, que é acontecido em regiões, né? E é tanto que quando eu fui para o Motofest em Cidelândia, lá eu tive um acidente onde as minhas juntas das minhas mãos eu não conseguia movimentar. Aí eu fiquei perguntando para Deus como que eu iria voltar para casa, né? Que tinha que atravessar a balsa, né? Sem ninguém para me ajudar, devido a esse esporte, né? Porque tudo que nós fazemos hoje tem uma consequência. Às vezes nós se perguntamos, às vezes você faz algo e você tem uma consequência, e às vezes você se pergunta o porquê que isso aconteceu, não é verdade? Então, às vezes, o nosso buscar pela santidade incomoda muitas pessoas pelo fato delas quererem que nós continuemos no pecado, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, continuando aí no livro de João 8:31. Amém? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Irmãos, a própria palavra diz que a verdade vos libertará. A verdade vem da onde, irmãos? Né? Todos nós sabemos de onde vem a verdade, né? E às vezes nós ficamos em dúvidas aonde encontrar a verdade. Às vezes você procura uma resposta do que você está necessitando, e às vezes você quer procurar a sua resposta nas pessoas, né? Às vezes você pede conselho para as pessoas, às vezes você precisa de opinião, você pede opinião para as pessoas. E por que não pedir a Deus? Por que você não entra no seu quarto, fecha sua porta e ora pedindo a Deus, né? Então esse é o modo de muitas pessoas, irmãos, de achar que as respostas são encontradas através das pessoas, não de Deus. E para encerrar a pregação de hoje, né, não há palavras para expressar a felicidade que eu tenho de estar na casa de Deus. Foi uma das melhores decisões que eu tomei da minha vida, e espero continuar verdadeiramente buscando a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito enorme na minha vida, creio que Ele vai me usar verdadeiramente, e o meu buscar a Deus, o meu aceitar de Deus, sei que não foi por acaso, né? Às vezes Deus enviou um chamado para mim, eu sei que às vezes eu recusei, mas eu estou disposto a fazer a obra de Deus. Creio que todos nós estamos preparados.